Olá, tudo bem? Estou de volta para a gente falar de redação novamente. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre intertextualidade. Então, como é que a gente vai falar de um assunto e trazer outros assuntos? Fazendo uma intertextualidade, colocando informações de outras fontes, de outros repertórios na redação. O tema que eu trouxe para a gente analisar hoje é a questão do racismo. É um tema que muito provavelmente vai ser cobrado em algum vestibular devido ao que aconteceu com o George Floyd e as consequentes repercussões políticas e sociais do acontecimento dele, né? Se você não sabe, o George Floyd era um norte-americano que foi sufocado por um policial, tá? O policial ajoelhou na cabeça dele e tal, e ele faleceu. A partir disso, a onda de manifestações foi super intensa, né, nos Estados Unidos, e isso assim coincidiu com acontecimentos no Brasil, como a morte do menino Miguel no Recife, por exemplo, certo? A questão racial nos Estados Unidos e no Brasil remonta a muito tempo atrás, né? Estados Unidos, a segregação racial era uma questão jurídica, era colocada por lei. Então, os negros tinham um lugar para se sentar nos transportes públicos, tinham um lugar separado para utilizarem os banheiros, né? E isso permaneceu até final da segunda metade, até o final do século XIX lá. É uma coisa que se manteve durante muito tempo, ok? No caso brasileiro, o racismo tem uma raiz razoavelmente parecida, né? O Brasil, ele teve uma política escravista muito intensa, muito longa. Era o mercado de escravos africanos era um mercado muito rentável devido aos acordos que Portugal fazia para a manutenção dessa mão de obra, certo? Com o final do racismo no Brasil, promulgação efetiva da Lei Áurea, nós tivemos em períodos anteriores à Lei Áurea algumas outras leis, como Eusébio de Queiroz, do Ventre Livre, do Sexagenário, etc., que não foram tão eficientes, são consideradas leis para inglês ver, né? Então, foram feitas apenas para alegrar um pouco a Inglaterra, né? Mas na prática não mudaram nada. Essa mudança fez com que o país, mesmo pós-Lei Áurea, não tivesse uma política pública que efetivamente incluísse os negros no Brasil, né? Enquanto no mercado de trabalho, enquanto cidadãos efetivamente, certo? Eles migraram em grande quantidade para os morros, as regiões que eram menos procuradas pelos brancos nesse período, e aí você tem hoje um processo de favelização que alguns historiadores afirmam ter vindo desse período, ok? O racismo, então, ele está extremamente presente. Como a gente vai tratar disso de forma que não seja um lugar comum, como todo mundo fala? Todo mundo fala da questão racial, o mito da igualdade racial no Brasil, que na prática não existe, né? Os negros, eles estão num papel social, eles foram colocados nessa situação social inferior ao papel dos brancos, né? Então, por conta disso, essa desigualdade que já é acentuada no Brasil, entre as classes sociais em geral, no que diz respeito às etnias, acaba sendo muito mais injusta para os negros, ok? Vamos falar um pouco do George Floyd. Bom, George Floyd, ele vai repetir reiteradas vezes, enquanto aquele policial estava em cima dele, numa postura absolutamente violenta, anti-humana, né? Ele vai falar, I can't breathe. Ele vai dizer várias vezes, não consigo respirar. E o cara não sai de dentro, ok? Tem um artigo do El País, que eu vou colocar embaixo aqui para vocês, que está falando justamente isso. O George Floyd foi infectado com Covid-19, perdeu o trabalho por conta da pandemia, né, das alterações econômicas que isso causou, e morreu sendo sufocado por isso. Os negros, eles efetivamente
nos Estados Unidos, eles não conseguem respirar. A perseguição à raça deles, a etnia deles é muito intensa, é muito frequente. É uma coisa que houve uma alteração jurídica, né? O racismo foi implementado como crime nos Estados Unidos, mas a alteração cultural não aconteceu como deveria ter sido. Parecido aqui com a gente, beleza? Aí, a gente vai ter no Brasil também alguns textos, algumas coisas que não são historiadores, são textos talvez menos canônicos, né? Que vão tratar também dessa questão. Um que eu gosto bastante é uma música chamada Boca de Lobo, do Criolo. O Criolo é maravilhoso, ele é um cara, assim, sensacional, um poeta realmente, né? E nessa música Boca de Lobo, ele tem um trecho que ele fala: aonde a pele preta possa incomodar, 1 litro de pinho-sol para um preto rodar. Então ele vai falar sobre aquele caso do rapaz negro que estava usando durante uma manifestação, tinha na mochila um litro de pinho-sol e foi preso por isso e condenado, e entraram com recurso e tal, mas ele perdeu. Então, como o racismo ele é institucionalizado no Brasil, o racismo ele se mantém mesmo nas esferas jurídicas. Pessoas que foram contratadas por nós, pagadores de impostos, né, para proteger a nossa sociedade das injustiças, para julgar as pessoas, e são racistas. Acontece muito. E esse julgamento acaba sendo um julgamento injusto, efetivamente, certo? Músicas são uma saída muito interessante para se tratar de diversos temas, né? Você tem Criolo, você tem Planeta Fome do Gonzaguinha, que a Elza Soares gravou, que é muito interessante também. Vou deixar o link na descrição para vocês verem depois, é muito interessante. No aspecto brasileiro, efetivamente, você tem existe, né, um historiador chamado Gessé de Souza, que ele vai tratar de uma análise de como é que a gente chegou no Brasil hoje numa desigualdade tão grande. Ele vai dizer que o que define o Brasil, diferentemente do que o Sérgio Buarque de Holanda dizia, não é o jeitinho brasileiro, não é a cordialidade do brasileiro, mas a escravidão. A escravidão, ela foi responsável por um contexto de desigualdade que prevaleceu com o passar do tempo. Então, as famílias escravizadas no Brasil, que mesmo após a libertação, não tiveram a sua inclusão efetiva na sociedade, na economia brasileira da época, se mantiveram, de certa maneira, à margem da sociedade, certo? Então, Gessé de Souza vai tratar o quanto isso reverbera na nossa sociedade. E a gente tem hoje uma sociedade baseada em privilégios. Qualquer movimento político que tente, de alguma maneira, barrar esses privilégios é absolutamente rechaçada. Essa é até a explicação dele para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na época em que ela foi tirada e entrou Michel Temer no governo. De fato, as classes médias, elas desejam, né, como vai dizer Marilena Chauí, uma professora da USP interessantíssima, vale muito a pena também, ela vai trazer a seguinte situação: a classe média brasileira, o sonho dela é ser classe alta, tornar-se aquele 1% mais rico, e o seu pesadelo é voltar a ser a maioria mais pobre, que são as classes mais baixas no sentido financeiro, certo? Esse tipo de comentário, de fala de outros pensadores, traz intertextualidade para o seu texto. Ele enriquece porque ele consegue transmitir uma ideia de aculturamento maior, o que é extremamente importante, ok? Outro escritor, né, na verdade ele era um teatrólogo, que é o Bertolt Brecht, que foi um teatrólogo alemão extremamente conhecido, e ele tem um texto famoso que eu li há 300 anos atrás, que ele fala mais ou menos o seguinte: primeiro levaram os negros, mas eu não sou negro, então não me importei. Em seguida levaram os operários, também não sou operário.
Num outro momento levaram os judeus, mas eu não sou judeu. Ele vai citando várias categorias que foram sofrendo, provavelmente no contexto em que ele escreveu pelo regime nazista, né? E no final ele disse, no final levaram a mim, mas eu não tinha mais para quem gritar, porque todas as outras pessoas haviam sido levadas. Então, na prática, a gente muitas vezes trata o outro como diferente, né? Essa música do Criolo traz muito isso, né? O quanto a desigualdade, as minorias sofrem no Brasil, mas na prática estamos todos no mesmo barco. Como a poetisa polonesa, ganhadora do Nobel de Literatura, Wisława Szymborska, disse certa vez, né? Num poema que chama Autotomia, é um dos meus prediletos dela, assim. Ela vai dizer, o abismo não nos divide, ele nos cerca. A gente acredita que estamos, por sermos alguns brancos, outros negros, alguns estão em posição melhor do que outros, mas na prática, a desigualdade, a violência e etc, como é o caso aqui, a violência policial que é voltada para os negros, na prática ela não escolhe. A gente acredita que vai se voltar apenas contra os negros, apenas contra esta ou aquela minoria, mas na prática o abismo nos cerca, ele não nos divide. Redação, então, uma redação bem escrita, ela vai trazer todos esses aspectos que são absolutamente relevantes para um texto bem escrito, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e compartilha com seus amigos, ok? Boa sorte no vestibular. Tchau, tchau.